40. Elias. Como alguém conseguiu chegar ao bosque dos Jeans sem que eu tivesse conhecimento? Os muros da divisa deveriam manter as pessoas de fora longe daqui, mas não me dou conta se eles estiverem fracos e esparsos. Fantasmas pressionam contra um ponto bem a leste e reduz o passo. Devo fortalecer o muro? Passar os fantasmas adiante? Jamais vi uma agitação como essa antes. Quase selvagem. Mas se há um ser humano no bosque, céus, vá saber que essa pessoa pode estar sofrendo nas mãos dos jeans. Sigo em direção ao intruso e Malk me puxa, seu peso como uma bigorna acorrentada às minhas pernas. À minha frente, fantasmas tentam bloquear o caminho, uma nuvem tão espessa que não consigo ver nada através dela. Nós estamos com ela, Elias, os jeans falam, e os fantasmas param com seus lamentos. O silêncio súbito é perturbador. É como se toda a floresta estivesse ouvindo. Nós estamos com ela, Elias, e destruímos sua mente. Quem? Eu me afasto com dificuldade dos fantasmas, ignorando seus clamores e a atração de Malth. Vocês estão com quem? Veja. Venha e veja, usurpador. Eles capturaram Mami de alguma forma? Ou Áfia? O medo cresce dentro de mim como uma erva daninha, acelerando meu caminhar como vento. As maquinações dos Jin já levaram a tribo de Albaret ao sofrimento. Áfia e Gibran serem possuídos por fantasmas. A Mami perder o irmão e a morte de centenas de tribais. A águia de sangue estar longe demais para que machuquem. De todos aqueles que amo, apenas a águia e outra pessoa foram poupadas de suas predações. Mas não há nenhuma chance de eles terem aprisionado Laia. Ela está em Adissa, à procura de uma maneira de deter o Portador da Noite. Mais rápido, Elias, mais rápido. Luto contra a atração de Malta, abrindo caminho entre os fantasmas cada vez mais agitados, até chegar ao bosque dos Jeans. Em um primeiro momento, não observo nada de diferente. Então, eu a vejo amontoada sobre a terra. Reconheço o manto cinza remendado. Eu o dei a ela muito tempo atrás, em uma noite em que jamais poderia imaginar quanto ela significaria para mim um dia. Nas árvores ao norte, uma sombra observa, o portador da noite. Dou um salto em sua direção, mas ele desaparece tão rápido que, se não fosse por sua risada ao vento, eu teria achado que o fantasiei. Em 2 passos estou ao lado de Laia, mal acreditando que ela é real. A terra jamais tremeu tão violentamente como agora. Mouth está furioso, mas isso não importa para mim. O que em 10 malditos infernos os Jeans fizeram com ela? Laia, eu a chamo, mas quando miro seu rosto, os olhos dourados estão distantes, os lábios desanimadamente entreabertos. Laia, vira a cabeça dela em minha direção. Escute, o que quer que o portador da noite tenha lhe dito, do que quer que ele e seus asseclas estejam tentando convencê-la, é um truque, uma mentira. Nós não mentimos, nós lhe contamos a verdade, e a verdade a libertou. Ela jamais terá esperança novamente. Eu preciso libertar a mente de Laia das garras deles. Como você vai conseguir, usurpador, quando não consegue pôr as mãos na mágica? Me conte que infernos vocês fizeram com ela. Como quiser. Segundos mais tarde, meu corpo está enraizado ao bosque, tal qual o de Laia, e os jeans me mostraram o propósito dela em passear pelo lugar de espera. Ela espera chegar a Antium, a águia de sangue, ao anel. Ela precisa deter o portador da noite, mas sua missão está esquecida à medida que um fogo graça em sua mente, deixando-a perdida, perambulando em uma prisão, forçada a ver repetidamente o que aconteceu com sua família. Nós lhe mostramos a história dela para que você possa sofrer com ela, Elias, dizem os jeans. Grite a sua raiva, sim? Grite a sua inutilidade. O som é tão doce. Minhas cimitarras não produzem. Minhas cimitarras não podem fazer nada contra isso. Tampouco ameaças valerão de alguma coisa. Os jeans estão dentro da cabeça dela. Um puxão poderoso de Mouth quase me derruba de joelhos, tão brusco que arfo de dor. Algo está acontecendo no lugar de espera. Posso sentir. Algo está acontecendo na divisa. Deixe agora, Elias. Vá e cumpra o seu dever. Eu não vou deixá-la. Você não tem escolha. Não se quiser que o mundo dos vivos resista. Eu não vou deixá-la.
Minha voz soa como se em carne viva de dor e fracasso. Não vou permitir que a atormentem até a morte, mesmo que isso me despedace. O mundo inteiro pode queimar, mas não vou abandoná-la ao sofrimento. Tudo tem um preço, Elias Vetúrios. O preço de salvá-la. O atormentará pelo resto dos seus dias. Você está disposto a pagá-lo? Apenas a deixem ir. Por favor. Eu. Eu sinto muito pela sua dor, pelo seu tormento, mas não foi ela que causou isso. Não é culpa dela. Mouth, me ajude. Por que estou implorando? Por quê? Quando eu sei que não vai adiantar nada? Somente a ausência de compaixão pode me ajudar. Somente o abandono da minha humanidade, o abandono de Laia. Mas não posso fazer isso. Não posso fingir que não a amo. Volte para mim, Laia. O corpo dela é pesado em meus braços. O cabelo está emaranhado e eu o afasto do rosto. Esqueça os jeans e suas mentiras. Eles não passam de mentirosos. Volte. Sim, Elias. Os jeans retornam. Derrame-lhe o seu amor. Derrame-lhe o seu coração. Eu gostaria que eles calassem a maldita boca. Volte, Laia, para onde quer que a tenham levado. Qualquer que seja a lembrança que esteja presa, nada importa tanto quanto a sua volta. O seu povo precisa de você. O seu irmão precisa de você. Eu preciso de você. Enquanto fala, como se eu pudesse ver os pensamentos dela. Consigo ver os jeans agarrados à sua mente. Eles são estranhos, seres pervertidos de fogo, sem fumaça, que em nada lembram criaturas belas e graciosas que vi na cidade. Laia tenta lutar contra eles, mas está fraca. Você é forte, Laia, e é necessária aqui. O rosto dela é frio como gelo. Você ainda tem muito a fazer. Seus olhos estão vítreos e sinto um calafrio. Eu a seguro e a chamo, mas ela vai envelhecer e morrer, enquanto seguirei em frente. Era um piscar de olhos. Eu sou uma era. Posso aceitar isso, porém, posso sobreviver longos anos sem ela, se ao menos souber que ela teve uma chance na vida. Eu abriria a mão do meu tempo com ela, se ela apenas despertasse. Por favor, por favor, volte. Seu corpo estremece por um momento assustador, acho que ela está morta. Então ela abre os olhos e me encara, atordoada. Céus, obrigado. Eles se foram, Laia, digo. Precisamos tirá-la daqui. Somente vai estar fragilizada após tudo que passou com os jeans. Qualquer pressão a mais dos fantasmas ou dos jeans seria uma tortura. Não consigo. Não consigo andar. Você pode. Põe os braços em volta do meu pescoço, peço. E caminho como o vento para fora do bosque, com Laia agarrada a mim. Moth me puxa inutilmente e a terra do lugar de espera treme e se abre. Procura alcançar as divisas. A pressão é enorme. A tensão sobre elas me faz transpirar. Preciso tirar Laia daqui, arrebanhar os fantasmas e levá-los para longe dos limites do lugar de espera. Caso contrário, eles vão fugir. Elias, Laia sussurra. Você. Você é real? Ou também é uma ilusão? Não. Toco a testa dela na minha. Não, meu amor. Eu sou real. Você é real. O que há de errado com este lugar? Ela estremece. Está tão cheio. É como se fosse explodir. Posso sentir isso. São só os fantasmas, digo. Nada que eu não possa dar um jeito. Espero. Pastagens planas surgem em meio às árvores à frente. O Império. A divisa parece ainda mais fraca agora do que quando passei pela primeira vez por ela. Muitos fantasmas me seguiram e eles pressionam contra a barreira reluzente, seus lamentos se elevando ansiosamente, como se sentissem sua fraqueza. Passo bem além da linha das árvores e coloco Laia no chão. As árvores balançam de um lado para o outro atrás de mim, como em uma dança frenética. Preciso voltar, mas somente por um momento me permito olhar para ela. A nuvem bagunçada de cabelos, as gotas gastas, os pequenos cortes da floresta em seu rosto, a maneira como suas mãos seguram a adaga que lhe dei. Os jeans, ela sussurra. Eles, eles me contaram a verdade, mas a verdade é. Ela balança a cabeça. A verdade é feia, digo. A verdade dos nossos pais, mais feia ainda. Mas nós não somos eles, Laia. Ela está por aí, Elias, diz Laia. E sei que fala de sua mãe, da cozinheira. Em algum lugar. Eu não posso. Eu.
Ela desliza para dentro da memória mais uma vez, e embora a floresta se agite atrás de mim, não terá adiantado nada se eu tirar Laia de lá e ela acabar nas garras dos jeans novamente. Eu a pego pelos ombros, acaricio seu rosto e a forço a olhar para mim. Perdoe sua mãe se puder, digo. Lembre-se de que o destino nunca é o que achamos que será. A sua mãe, a minha mãe, nós jamais vamos compreender o tormento e a dor delas. Talvez soframos as consequências dos seus erros e pecados, mas não devemos carregá-los em nosso coração. Nós não merecemos isso. Será sempre um caos para nós, Elias. As coisas nunca serão normais? Seus olhos se desanuviam quando ela olha para mim, e por um momento ela se desprende do que viu na floresta. Será que um dia vamos passear na lua cheia? Passar a tarde fazendo geleia ou fazendo amor? Meu corpo pega fogo só de pensar. Eu sonhei com você, ela sussurra. Nós estávamos juntos. Não foi o sonho. Eu a puxo para perto. Quero morrer. Quero morrer que ela não se lembre. Como gostaria que ela conseguisse. Como gostaria que ela se agarrasse aquele dia como eu. Eu, eu estava lá. E você estava lá. Foi uma brecha de tempo perfeita. Nem sempre será assim, digo, como se acreditasse. No entanto, em meu próprio coração, algo mudou. Eu me sinto diferente, mais frio. A mudança é grande o suficiente para eu falar com mais firmeza ainda, esperando que ao dizer o que quero sentir, isso se torne realidade. Nós vamos encontrar um jeito, Laia, de alguma forma, mas se eu mudar, se eu parecer diferente, lembre-se de que eu te amo. Não importa o que acontecer comigo. Diga que você vai se lembrar, por favor. Seus olhos. Ela ergue o olhar para mim e minha respiração se acelera com sua intensidade. Eles. Eles parecem mais escuros, como os de Shaiva. Eu não posso ficar. Sinto muito. Preciso voltar. Preciso cuidar dos fantasmas. Mas vamos nos ver de novo, eu prometo. Corra! Vá para Antion. Espere! Ela se levanta, ainda sem muito equilíbrio. Não vá! Por favor, não me deixe aqui. Você é forte, digo. Você é Laia de Serra. Você não é a leoa. O legado dela, os pecados dela, não pertencem a você mais do que o legado de Caris pertence a mim. O que você me disse? Pergunta Laia. Naquela noite, antes de partir, meses atrás, quando você estava indo para Calf, eu estava dormindo na carruagem com Izzy. O que você disse? Eu disse, você é. Mas Malt perde a paciência e sou arrancado de volta ao lugar de espera, de volta ao lado dele, com uma força que estremece meus ossos. Eu vou encontrar você, Laia. Eu vou encontrar um jeito. Esse não é o nosso fim, grita em minha mente. No entanto, tão logo chego ao lugar de espera, o pensamento é apagado de minha consciência. As divisas estão se curvando, cedendo. Vou reforçá-las, mas sou como uma rolha diante de uma represa que se rompe. Tudo tem um preço, Elias Vetúrios. Tudo tem um preço, Elias Vetúrios. Os jeans repetem com um tom de inexorável verdade na voz. Nós o avisamos. Um rugir rasga o lugar de espera, uma fenda se abrindo das profundezas da terra. Os fantasmas gritam, o lamento agudo se elevando à medida que se atiram contra a divisa. Eu preciso impedi-los. Eles estão muito perto. Eles vão fugir. Tarde demais, usurpador. Tarde demais. Um uivo coletivo ganha força, e os fantasmas do lugar de espera, as almas torturadas que são meu dever solene, rompem a divisa, livres e se derramam no mundo dos vivos, seus guinchos como a morte viva levada pelo vento. 41. A águia de sangue. Não vou falar com os adivinhos, digo para Marcos. Lembro bem o que Caim me falou poucas semanas atrás. Eu a verei mais uma vez, antes do seu fim. Você não compreende? Eles... Crie coragem nesse corpo, águia. Que inferno. Marcos agarra meu braço e começa a me arrastar para fora da sala do trono. Esses desgraçados sinistros assustam todo mundo. Nós temos uma invasão para nos preocupar. E eles podem ver o futuro. Você vai comigo até a caverninha suja deles, a não ser que queira descobrir se realmente consegue curar os joelhos destroçados da sua irmã. Maldito.
Ele me acerta um tapa com o dorso da mão e faz uma careta segurando a cabeça. Limpa o sangue da boca e olho em volta enquanto Marcos murmura consigo mesmo. A sala do trono. Limpa o sangue da boca e olho em volta enquanto Marcos murmura consigo mesmo. A sala do trono está vazia, mas ainda há guardas por perto. Controle-se, Sibilo. Não precisamos que Carrie saiba disso. Ele respira fundo e me olha de forma ameaçadora. Cale a boca. A suavidade do rosnado em nada diminui sua agressividade. E se mexa. Os peregrinos que normalmente lotam a trilha até o Monte Videns partiram, mandados de volta à cidade para se preparar para a chegada de Grimmar. O caminho até a caverna dos adivinhos está vazio, exceto por mim, Marcos e os 12 máscaras que compõem a guarda pessoal do imperador. Durante a caminhada, tento conter a ira. Não posso deixar que ela controle minhas ações. Por mais que eu os odeie, eles são os homens sagrados do Império. Ferir um adivinho poderia levar a consequências terríveis, e se algo acontecer comigo, Lívia e seu filho ficarão desprotegidos. Eu me amaldiçoo, mesmo agora, quando os desprezo tanto, alguma parte de mim ainda é treinada para respeitá-los. A tensão entre os ensinamentos me deixa enjoada. Apenas leve Marcos até lá e o deixe falar. Não se meta, não faça perguntas, não deixe que digam nada para você. Fale que não quer ouvir o que quer que eles tenham a dizer. A tempestade que assolou a região a manhã toda parou sobre as montanhas, encharcando-nos e transformando o caminho até o lar dos adivinhos em uma armadilha mortal, escorregadia e traiçoeira. Quando finalmente passamos pela larga concavidade rochosa que leva à caverna, estamos cobertos de lama e cortes, o que deixa Marcos em um mau humor pior que o costumeiro. A caverna dos adivinhos está escura, sem nenhum sinal de vida e por alguns momentos nutre a esperança de que os videntes não nos deixem entrar. Todo mundo sabe que eles podem manter quem quiserem do lado de fora. No entanto, quando nos aproximamos da entrada da caverna, uma luz azul brilha e uma sombra se afasta da rocha. Os olhos vermelhos visíveis, mesmo à distância. Conforme chegamos perto, a sombra fala, e a mesma adivinha que me deixou entrar. É a mesma adivinha que me deixou entrar da última vez. Imperador Marcos Farra, Águia de Sangue, ela diz. Vocês são bem-vindos. Os seus homens, no entanto, têm de ficar para fora. Como da última vez que vim aqui, a adivinha nos leva por um longo túnel com um brilho safira das lamparinas de fogo azul. Fecho as mãos sobre as cimitarras quando relembro aquele dia. Primeiro você será desfeita. Primeiro será destruída. Eu ainda era Ellen Aquila na época. Agora sou uma nova pessoa. Embora meu escudo mental não tenha funcionado contra o Portador da Noite, eu o uso de qualquer maneira. Se os demônios de olhos vermelhos quiserem revolver minha mente, pelo menos vão saber que não são bem-vindos. Quando nos aprofundamos na montanha, outro adivinho nos espera. Nunca vi antes, mas pela respiração nervosa de Marcos está claro que ele a conhece. Hartan. Ele diz o nome do mesmo jeito que eu rosno o de Caim. Há muitos imperadores marciais procuram os adivinhos em tempos de necessidade. Diz Artan. Você busca um conselho, Imperador Marcos. Tenho o dever solene de oferecê-lo. Sente-se, por favor. Vou falar com você. Ele gesticula para um banco baixo antes de limpar a garganta e olhar de relance para mim. A sós. A mesma mulher que nos acompanhou pega meu braço e me leva embora. Não diz nada enquanto caminhamos. Ao longe, ouço o som de água pingando e, então, o que parece ser o zunido de um metal. O ruído ecoa incessantemente, um estranho e incongruente tamborilar. Entramos em uma caverna circular com pedras preciosas reluzindo nas paredes e Caim deixa as sombras. Sem pensar, leva a mão à cimitarra. Não, águia. Caim ergue a mão ressecada e a minha congela. Não há ameaças aqui. Forço a mão para longe da cimitarra à procura de algo, qualquer coisa, que me distraia da minha ira. Que barulho é esse? Eu me refiro ao estranho ping-ping-ping. É irritante. Apenas as cavernas cantando suas histórias, diz Caim. Algumas estão cheias de cristais, outras de água.
Muitas são pequenas como casas, outras grandes o suficiente para conter uma cidade, mas elas sempre cantam. Tem dias em que podemos ouvir os apitos das barcaças partindo de Delfinium. Delfinium fica a centenas de quilômetros daqui, digo. Malditos infernos. Eu sabia que havia cavernas e túneis embaixo da cidade, mas não sabia que as cavernas dos adivinhos eram tão grandes. As terras a oeste daqui são de rocha sólida e as únicas cavernas que existem são habitadas por ursos e gatos selvagens. Eu presumi que as montanhas do leste fossem iguais. Caim me observa, pensativo. Você mudou muito, águia de sangue. Seus pensamentos estão fechados. A satisfação me recobre. Terei de contar a Harper. O Meheria ensinou a você como ensinou aos Farrar? Diante do meu olhar confuso, Caim esclarece. Você se refere a ele como o portador da noite? Não, disparo. E então, por que você o chama de Meheria? O nome dele é esse? O nome, a história, o direito de nascença, a maldição. A verdade de todas as criaturas, homens ou jeans, está no nome. Foi o nome do portador da noite que o fez. E será ele que o desfará. Ele inclina a cabeça. Você veio até aqui para perguntar sobre o portador da noite, águia de sangue. Não é da minha vontade estar aqui, respondo. Marcos ordenou que eu viesse. Ah, vamos conversar cordialmente, então. A sua irmã, ela está bem? Logo será mãe, é claro. Se a comunidade não matá-la antes, digo, se ela sobreviver ao parto. Mesmo sem querer, busco a resposta a essas questões nos olhos de Caim. Não vejo nada. Ele anda ao corredor da caverna e eu acompanho relutante. Os tribais dizem que os céus vivem sob os pés da mãe. Ele fala. Tão grande é o sacrifício delas. Realmente, ninguém sofre mais na guerra do que as mães. Essa guerra não será diferente. Você está dizendo que Lívia vai sofrer? Quero arrancar a resposta dele. Ela está segura agora. Caim me trespassa com o seu olhar. Ninguém está seguro. Você não aprendeu essa lição ainda, Você não aprendeu essa lição ainda, Raga de sangue. Embora ele soe meramente curioso, eu percebo um insulto em suas palavras e meus dedos se aproximam do martelo de guerra. Você quer me provocar dor. Diz Caim, mas cada respiração minha já é uma tortura. Há muito tempo, tomei algo que não me pertencia. E eu e minha família pagamos por isso desde então. Diante da minha absoluta falta de solidariedade, ele suspira. Em breve, Raga de sangue. Você terá meus irmãos e eu. Você verá meus irmãos e eu sermos derrubados. E não precisará de martelo nem de lâmina, pois vamos simplesmente nos desfazer. O momento de expiar nossos pecados se aproxima. A atenção dele muda para o corredor atrás de mim, assim como para o seu imperador. Um instante mais tarde, Marcos surge com uma expressão soturna. Anuo um adeus lacônico para Caim. Céus, espero nunca mais vê-lo. Enquanto saímos do túnel em direção aos nossos homens amontoados entre os rochedos para escapar da chuva que castiga, Marcos olha para mim. Você será responsável pela defesa da cidade. Vou avisar aos generais. A maioria deles é bem mais experiente do que eu para lidar com exércitos saqueadores, meu lorde. A força do pássaro açougueiro é a força do imperador, pois ela é a tocha na escuridão. Sua linhagem se elevará ou cairá com o martelo dela. Seu destino se elevará ou cairá com a vontade dela. Quando Marcos me encara, sei como Caim deve ter sentido quando olhei para ele. Puro ódio irradia do imperador. E, no entanto, ele parece estranhamente diminuído. Ele não está me contando tudo o que a adivinha disse. A, a adivinha disse algo. Aquela bruxa nunca errou, disse Marcos. Não sobre mim, nem sobre você. Por isso, goste ou não, águia, a defesa de Antion está em suas mãos. Já é noite fechada quando nos aproximamos dos portões no norte da capital. Grupos de plebeus fortificam os muros, um legionário gritando com eles para trabalharem mais rápido. O ranço causticante do alcatrão enche o ar, enquanto soldados carregam baldes do líquido pelas escadas até o topo de nossas defesas. Marceneiros transportam grandes carroças repletas de flechas separadas em barris para os arqueiros pegarem com facilidade. Embora a lua esteja alta, parece que não há uma única alma dormindo na cidade. Vendedores chamam clientes para comer e beber cerveja.
e escravos eruditos carregam água para os que estão trabalhando. Isso não vai durar. Quando os carcãos chegarem, os civis serão forçados a se retirar para suas casas e esperar para ver se seus irmãos, pais, tios, primos, filhos e netos conseguem defender a cidade. Mas neste momento, enquanto todas as pessoas se unem sem medo, meu coração incha. Não importa o que acontecer, estou feliz de estar aqui para lutar pelo meu povo. Feliz de ser a águia de sangue, responsável por liderar os marciais para a vitória. Eu os liderarei para a vitória. Sobre os carcãos, rei a comandante. Marcos não parece notar nada disso. Está perdido em pensamentos, avançando a passos largos sem olhar para todos aqueles que trabalham pelo seu império. Meu lorde, digo, talvez fosse bom tirar um momento para cumprimentar os trabalhadores. Não temos uma maldita guerra para planejar. Nós temos uma maldita guerra para planejar, sua tola. O sucesso ou o fracasso na guerra depende dos homens que a combatem, eu lembro. Tire um momento, eles se lembrarão. Ele me olha com irritação antes de se afastar de seus homens para falar com um grupo de soldados auxiliares. Observo de alguma distância e de relance noto um grupo de crianças. Uma garota usa uma máscara de madeira pintada de prateado sobre o rosto enquanto luta contra outra um pouco menor, que presumivelmente está se passando por uma oponente bárbara. As batidas de suas espadas de madeira são apenas mais um instrumento na sinfonia frenética de uma cidade que se prepara para a guerra. A garota mascarada gira por baixo da cimitarra da outra antes de chutá-la no traseiro e prendê-la no chão com o pé. Sorrio, e ela ergue o olhar, tirando a máscara apressadamente e oferecendo uma saudação desajeitada. A outra garota, que presumo que seja sua irmã menor, me olha fixamente, boquiaberta. Cotovelo para cima, arruma o braço da garota. Mão reta, e a ponta do seu dedo médio deve estar no centro da testa. Mantenha os olhos no espaço entre nós. Tente não piscar. Quando ela faz certo, eu anuo. Boa. Agora você parece uma máscara. A Chrissa disse que eu não sou grande o suficiente. Ela olha para a irmã que segue me encarando. Mas vou lutar contra os carcãos quando eles vierem. Então nós certamente vamos derrotá-los. Olho para as duas. Cuidem uma da outra. Digo, sempre. Me prometam. Enquanto me afasto, eu me pergunto se elas vão se lembrar do juramento que me fizeram daqui a 10, 20 anos. Se ainda vão estar vivas. Penso em Liv, longe daqui. Espero. Essa é a única coisa que me conforta. Vamos derrotar o exército de Grimmer. Somos a força superior de combate, mas o feiticeiro é um adversário inteligente e será uma batalha dura. Céus, vá saber o que acontecerá naquele caos. As palavras de Caim me atormentam. Ninguém está seguro. Maldita seja a comandante por atrair isso para nós por pura ganância. Maldita seja por se preocupar mais em se tornar imperatriz do que em proteger o império que ela quer governar. Marcos grita comigo para seguirmos em frente. Quando retornamos ao palácio, ele é uma colmeia de atividades. Cavalos, homens, armamentos e carroças atravancam os portões de entrada, enquanto os guardas do palácio protegem os muros com sacos de areia e os portões com tábuas. Com tantas pessoas entrando e saindo, vai ser difícil manter o lugar seguro contra os espiões da comandante e seus assassinos. Venha pegar Marcos, Caris, eu penso. Faça o trabalho por mim, mas você jamais colocará as mãos na minha irmã ou no filho dela de novo. Não enquanto eu viver. À medida que nos aproximamos da sala do trono, há um zum-zum no ar. Acho que um dos cortesãos sussurra o nome de Caris, mas Marcos caminha rápido demais para eu me demorar por ali e ouvir. As portas da sala do trono são escancaradas enquanto ele avança a passos largos em sua direção. Um mar de nobres ilustres remoinha lá dentro, esperando para ouvir o que o imperador vai dizer sobre o exército que se aproxima. Não sinto medo no ar, apenas um sentimento implacável de determinação e uma estranha tensão, como se todos soubessem de um segredo que não estão dispostos a compartilhar. A fonte disso se torna evidente momentos mais tarde, à medida que as ondas de lustre se abrem para revelar uma mulher pequena, loira, em uma armadura ensanguentada ao lado de outra mulher, alta, igualmente loira e grávida. A comandante voltou a Antion e trouxe a minha irmã com ela. 42. Laia. Quando minha mãe me deu seu bracelete, eu tinha 5 anos. As cortinas na casa da vovó estavam fechadas.
Eu não conseguia ver a lua. Vovô devia estar lá também, assim como Darren, Liz e meu pai. Mas lembro do sorriso brincalhão da minha mãe mais claramente, seus olhos azuis e os dedos longos. Sentei em seu colo, tentando enfiar os pés frios em sua camisa quente. Você não é a Laia, ela me disse. Você é uma Efred do norte tentando me transformar em um cubo de gelo? Alguém a chamou. Tenho de ir. Ela sussurrou para que eu cuidasse do bracelete. Então me abraçou, e embora tenha me apertado forte demais, não me importei. Eu queria trazê-la para mim, queria ficar com ela. Nós fomos nos ver de novo. Ela beijou minhas mãos, minha testa. Eu juro. Quando? Logo. O portão do pátio rangeu quando ela passou furtivamente por ele. Ela sorriu para mim e Darren, encolhidos entre nossos avós. Então adentrou a noite, e a escuridão a engoliu. Estou atordoado com o que o portador da noite me mostrou, com o sentimento fervilhante dele e de seus parentes revirando minha mente. Seguro o bracelete que Elias me deu e não o solto. Estou livre dos jeans agora. Cambaleio para longe da floresta. À medida que as vozes dos fantasmas atingem o grau máximo, passo a caminhar mais rápido. Os mortos se erguerão e ninguém poderá sobreviver. A profecia de Shaiva ressoa em minha mente. Algo deu terrivelmente errado no lugar de espera, e preciso me afastar dali. Corro tentando me lembrar do que preciso fazer, tentando arrancar a voz do portador da noite da cabeça. Musa marcou um vilarejo no meu mapa. Preciso chegar lá, encontrar seu contato e alcançar Antium. Mas antes disso, preciso reunir os fragmentos da minha mente e colocá-los de volta no lugar. Não posso mudar o que está feito. Posso apenas seguir em frente e rogar aos céus que antes de reencontrar a cozinheira, eu tenha feito as pazes com o que ela fez com meu pai e com Liz, com o que ela passou, com o que sacrificou pela resistência. Sigo para o noroeste, duas colinas se elevam alguns quilômetros adiante, cortadas por um baixio que deve abrigar o vilarejo de Mirtion. O contato de Musa deve estar me esperando ali, tendo em vista que é um território marcial, devo usar minha mágica para ficar invisível, mas não suporto o pensamento de mais visões, de testemunhar mais dor e sofrimento. O pensamento de vê-la é intolerável. Penso em Darren. Será que ele sabe o que nossa mãe fez? É, é por isso que sempre fica tenso quando eu falo dela? Céus, eu queria tanto que ele tivesse aqui agora, que ele estivesse aqui agora. Por mais abalado que eu esteja, tenho a presença de espírito de esperar anoitecer, antes de avançar cuidadosamente até o pequeno povoado. É verão, a noite está quente, o único ruído é a brisa suave que sopra de um riacho próximo. Sinto que faço mais barulho que um cavalo com sinos enquanto sigo furtivamente ao longo dos muros. A hospedaria é o principal prédio na aldeia e eu observo por um longo tempo antes de me aproximar. Musa me falou pouco a respeito de seu contato, por temer que isso pudesse ser descoberto por nossos inimigos se eu fosse pega. Mas sei que ele não é um marcial e que vai estar esperando dentro da estalagem, junto ao fogo. Devo me cobrir com um manto, sussurrar que cheguei e então seguir suas instruções. Ele vai me levar até a embaixada navegante em Antium, onde vou obter os mapas do palácio e da cidade, e informações sobre a Águia de Sangue, sobre onde ela vai estar. Tudo o que será preciso para entrar, tudo o que será preciso para entrar, pegar o anel e dar o fora dali. Uma luz dourada se derrama das janelas grandes e arredondadas da hospedaria, e o bar está cheio, a conversa agitada escapando em fragmentos. Se a Águia de Sangue não conseguir pará-los, malditos infernos, como ela vai conseguir pará-los com apenas... A cidade jamais será capturada. Aqueles porcos não sabem lutar. Eu me mantenho junto às sombras, tentando ver o que acontece dentro da hospedaria, do outro lado da rua. É impossível. Preciso me aproximar. A estalagem tem uma série de janelas laterais menores e os becos em volta estão silenciosos. Então corro agachada pela praça esperando que ninguém me veja e subo em uma caixa para espiar por uma das janelas. Ela me oferece uma boa visão do ambiente, mas até o momento todos ali são marciais. Espio além do atendente através da confusão de garçons que servem drinks e refeições. O longo balcão está lotado de moradores do vilarejo, e todos parecem falar ao mesmo tempo. Infernos, como vai encontrá-lo nessa bagunça? Vou precisar me tornar invisível. Não tenho escolha. Olá, garota. Quase pulo para fora do corpo. Quando a figura encapuzada surge atrás de mim, quando sua voz rouca me cumprimenta, tudo o que consigo pensar é que o portador da noite me seguiu até aqui,
até este minúsculo vilarejo, que ele está fazendo mais truques em minha mente. Mas a figura dá um passo à frente e baixa o capuz para revelar cabelos brancos como a lua, olhos azuis escuros sombreados demais para serem familiares, e uma pele violentamente marcada por cicatrizes, que jamais notei não ter rugas até agora. Os dedos estão marcados por um tom avermelhado intenso. Estranho, a baixa estatura me desorienta. Por todos esses anos, achei que ela fosse alta. Garota? Estendo a mão para tocá-la e ela se esquiva. Como isso pode ser real? Como posso estar olhando para o rosto de minha mãe depois de tanto tempo? Mas é claro que é real. Mas é claro, isso é real. E o portador da noite sabia que ela estaria esperando. Que outra razão ele teria para me atormentar com a verdadeira identidade dela? Ele poderia ter me mostrado quem ela era semanas atrás, em qualquer momento em que usei minha invisibilidade, mas não o fez, porque ele sabia que este seria o momento em que a descoberta me afetaria mais. Parte de mim quer correr até ela, sentir suas mãos em minha pele, segurá-las nas minhas. Eu queria que Darren estivesse aqui, queria que Izzy estivesse aqui, mas a parte de mim que pensa mãe é silenciada pela parte mais obscura, que grita: mentirosa! Quero berrar, xingar, fazer todas as perguntas que me atormentam desde o instante em que fiquei sabendo quem ela era. A compreensão é visível em seu rosto agora. Quem contou para vocês? Seus olhos frios são estranhos. Não pode ter sido Musa. Ele não sabe. Ninguém sabe. Exceto Caris, é claro. O portador da noite, sussurro. O portador da noite me contou quem você é. Quem eu era. Ela cobre a cabeça com o capuz e se vira para a escuridão. Vamos. Conversaremos no caminho. Sou tomada por um pânico absoluto quando ela me dá as costas. Não vá embora. Quero segui-la e ao mesmo tempo nunca mais quero vê-la de novo. Não vou a parte alguma com você, digo. Não até você me contar o que inferno te aconteceu. Por que não me disse nada em Blackcliff? Por que foi escrava de Carrie durante anos? Como pôde? Ela cerra e descerra os punhos, como Darren faz quando está incomodado. Baixa a cabeça, mas ela não cruza o olhar com o meu. Seu rosto se contrai, a boca curvada em uma careta. Escute, garota. Nós precisamos ir. Você tem uma missão, não é? Céus, não se esqueça disso. A missão. A missão. Como você pode? Jogo as mãos para cima e passo ao lado dela. Eu encontro o caminho. Não preciso de você. Eu não. No entanto, após alguns passos eu volto. Não posso deixá-la. Senti sua falta por tantos anos. Eu anseio por ela desde os 5 anos, quando ela foi tirada de mim. Nós temos um novo caminho pela frente. Nada do jeito como ela fala soa como a mãe que eu conheci. Essa não é a mulher que me chamava de grilo, me fazia cócegas até eu não conseguir respirar ou prometia que me ensinaria a atirar com arco e flecha, tão bem quanto ela. Quem quer que ela seja agora não é mais Mira de Serra. Vamos ter todo o tempo do mundo para você gritar comigo no caminho. Fique à vontade. Sua boca marcada abre um sorriso sarcástico. Mas não podemos nos atrasar. A águia de sangue está em Antium e é para lá que devemos ir. Porém, se não nos apressarmos, não entraremos na cidade. Não, sussurrou para ela. Vamos acertar isso primeiro. Isso é mais importante, e de qualquer maneira, você deve conhecer muitos jeitos de entrar sem ser notada. Eu conheço um, diz a cozinheira, mas há dezenas de milhares de carcãos marchando para a capital e toda a furtividade do mundo não vai nos ajudar em nada se eles cercarem a cidade antes de chegarmos lá. 43. A Águia de Sangue. Ferris e Raelius estão pálidos como fantasmas quando os encontram nos aposentos de Lívia, chocados com o que acabaram de viver. Ambos sangrando de uma dúzia de ferimentos. Não tenho tempo para cuidar deles. Preciso saber que infernos aconteceu e como Caris nos enganou mais uma vez. Foi um ataque carcão. Ferris anda de um lado para o outro pela sala de estar de Lívia enquanto as criadas dela a acomodam no quarto. 200 daqueles demônios pintados de anil.
Os malditos surgiram do nada. Eles estavam esperando. Rosna Radius enquanto prende uma bandagem na perna. Talvez não pela Imperatriz especificamente, mas por uma oportunidade. Se Caris não tivesse aparecido com seus homens, nós estaríamos na pior. Se Caris não tivesse aparecido, digo irritada, Grimmer e suas hordas não teriam também. Ela está trabalhando com eles. Fez isso para chegar até Lívia. Graças aos céus, por vocês e pelos outros máscaras. Ela deve ter se dado conta de que não poderia matar todos, então decidiu bancar a heroína em vez disso. Tortuoso, verdade, mas típico da comandante. Ela sempre é adaptável. E agora os plebeus na cidade a celebram como heroína por ter salvado a vida do herdeiro meio plebeu, como provavelmente ela sabia que fariam. Vão se limpar, ordeno. Tripliquem a guarda em torno da Imperatriz. Quero que a comida dela seja provada com um dia de antecedência. E quero que um de vocês esteja presente quando for preparada. Ela não deve deixar o palácio. Se ela quiser sair, pode caminhar nos jardins. Assim que os dois se vão, repasso mentalmente o que disseram enquanto eu espero a chegada de Dex, que trará a parteira de Lívia. Quando ele enfim retorna, horas depois, e com uma mulher diferente da que escolhi pessoalmente para cuidar da minha irmã. A primeira se mandou, Águia. Dex me conta enquanto a parteira entra nos aposentos de Lívia. Parece que foi embora da cidade, assim como todas as outras parteiras que tentei encontrar. Esta aqui só veio porque é navegante. Quem quer que Caris Vetúria tenha mandado para assustar todas essas mulheres, provavelmente não a atingiu. Praguejo baixinho. Caris salvou minha irmã dos carcãos porque isso serviria às necessidades dela. Os plebeus são só elogios. Agora ela vai procurar matar Lívia sem chamar atenção. Muitas mulheres morrem ao dar à luz, especialmente se parirem sem a ajuda de uma parteira. E os médicos da caserna? Certamente um deles pode fazer um parto. Eles sabem tratar de ferimentos de batalha, águia, não fazer partos. É para isso que servem as parteiras. Palavras deles, não minhas. Tex se encolhe diante da minha ira. A nova parteira, uma navegante magra de mãos macias e uma voz estrondosa que deixaria qualquer sargento no chinelo, sorri para Lívia, fazendo uma série de perguntas. Mantenha-está viva, Dex, murmuro. Põe uma dúzia de guardas para protegê-la e a acomode na caserna da Guarda Negra. Mantenha-a viva. E vá em busca de uma parteira reserva. Ela não pode ser a única que restou na cidade inteira. Ele anui e, embora eu o tenha dispensado, noto sua relutância em partir. Vamos, fale, Astrios. Fale, Atrios. Os plebeus, ele diz. Você ouviu dizer que eles estão se juntando em apoio à comandante. Bem, a situação piorou. Infernos, como pode ter piorado? A história sobre ela ter assassinado os ilustres bem-nascidos que mataram o namorado é o assunto da cidade. Diz Dex. Os Patters estão furiosos. Mas os plebeus estão dizendo que Caris enfrentou homens mais poderosos que ela, que defendeu um plebeu que ela amava, que lutou por ele e se vingou, como era seu direito. Eles estão dizendo que os ilustres que morreram receberam o que mereciam. Infernos! Se a comandante agora tem o apoio plebeu em vez do ilustre, eu não a enfraqueci nem um pouco, apenas consegui trocar sua lista de aliados. Deixe o rumor se espalhar, digo, diante do anuir de Dex, suspiro. Vamos ter de encontrar outra maneira de miná-la. Neste momento, a parteira enfia a cabeça para fora da porta e faz um gesto para entrar nos aposentos de Lívia. Ela é forte como um touro. Ela me olha, radiante, acariciando a barriga de Lívia com carinho. Ela vai machucar uma costela ou duas antes de se juntar a nós. Aposto minha vida nisso, mas a Imperatriz e a criança estão bem. Mais algumas semanas, senhora, e estará segurando seu precioso bebê nos braços. Devemos fazer algo por ela? Algum tipo de chá ou... Percebo que sou como uma idiota. Chá, águia. Sério? Pétalas de rosas douradas no leite de cabra todas as manhãs até o leite dela descer. Responde a parteira. E chá silvestre todas as vezes ao dia. E chá silvestre 2 vezes por dia. Quando a mulher finalmente sai, Liv se senta na cama e me surpreende ao ver uma faca em sua mão. Mátia, ela sussurra, ergue uma sobrancelha. A parteira? O que? Pétalas de rosas douradas, diz Liv. São usadas quando uma mulher passou dos 9 meses. Elas ajudam a fazer o bebê nascer mais rápido. Ainda faltam algumas semanas para mim. Não seria seguro ele nascer agora. Chamo Dex imediatamente. Quando ele se afasta,
armas em punho. Lívia balança a cabeça. Isso é tudo obra de Caris, não é? O ataque carcão, a fuga das parteiras, essa parteira. Eu vou detê-la, juro para minha irmã. Não espero que você acredite nisso, pois até agora só fracassei. Mas, não. Lívia toma minha mão. Nós sempre estaremos juntas, Hel. Águia. Não importa o que acontecer. E sim, precisamos detê-la, mas também precisamos manter o apoio dos plebeus. Se eles apoiam Caris agora, você não pode enfrentá-la publicamente. Você precisa se manter na linha, irmã. Não vamos conseguir colocar essa criança no trono se os plebeus não a virem como um deles. E eles não vão fazer isso se você for contra, comandante. À noite me encontra na sala de guerra de Marcos travando uma discussão com os pátrios e querendo nada mais do que calá-los à força e fazer o que tenho vontade. O general Cicélios, que se mostra tão irritante quanto seu tio maluco, o diretor da prisão Calf, anda de um lado para o outro diante do enorme mapa aberto sobre a mesa, ocasionalmente o tocando com a ponta do dedo. Se mandarmos uma tropa pequena para conter Grimar, ele diz, vamos desperdiçar bons homens e uma causa perdida. Trata-se de uma missão suicida, como 500 homens, mesmo 1000, podem enfrentar uma força 100 vezes maior. Avitas, que se juntou a mim na sala de guerra, me olha com uma expressão que diz: não perca a cabeça. Se mandarmos uma tropa grande, digo pela milésima vez, deixaremos Antium um vulnerável, sem as legiões de Estion e Silas. Temos apenas 6 legiões para proteger a cidade, reforços das terras tribais, de Navium ou Tiborum. Levariam mais de um mês para chegar até aqui. Nós temos de mandar uma força de ataque menor para causar o maior dano possível. É uma tática tão básica que em um primeiro momento fico chocada que esses Hélios e alguns Patters resistam tanto. Até que me dou conta, é claro, de que estão usando a oportunidade para me enfraquecer e, por extensão, enfraquecer Marcos. Talvez não confiem mais no comandante, mas isso não significa que queiram Marcos no trono. Quanto a ele, a atenção do imperador está fixa em Caris Vetúria. Quando ele finalmente olha para mim, posso ler sua expressão tão claramente como se tivesse gritado as palavras. Por que ela está aqui, Águia? Por que ela ainda está viva? Seus olhos de hiena lançam chamas, prometendo dor para minha irmã, e eu desvio o olhar. Por que a águia está liderando os ataques? Pater Rufius demanda. Cars Vetúria não seria uma escolha melhor? Não sei se compreende isso, meu Lorde Imperador, mas é altamente. A frase termina em um ganido quando Marcos lança casualmente uma faca em sua direção, errando-o por um fio de cabelo. O som do guincho de Rufus me é profundamente prazeroso. Fale comigo assim de novo, disse Marcos. Eu lhe arranco a cabeça. Garrus mal conseguiu proteger o porto de Navion contra a frota bárbara. Avitas e eu trocamos um rápido olhar. Essa é a primeira vez que o Imperador ousa dizer uma palavra contra a comandante. A águia, prossegue Marcos, recuperou o porto e salvou milhares de vidas plebeias. A decisão está tomada. A águia liderará o ataque contra os carcãos. Mas, meu lorde, a mão enorme de Marcos segura a garganta de Rufius tão rápido que quase não o vi se mexer. Vá em frente, diz o imperador tranquilamente. Estou ouvindo. Rufius arfa uma desculpa e Marcos o solta. O pater sai em disparada, feito um galo que escapou do ensopado. O imperador se vira para mim. Uma pequena tropa, águia. Ataque e fuja. Não faça prisioneiros. E não desperdice nossos exércitos, se não for necessário. Vamos precisar de cada soldado para o ataque sobre a cidade. De canto de olho, vejo Caris me observando. Ela anui com a cabeça. É a primeira vez que me cumprimenta desde seu retorno a Antium com minha irmã. Minha espinha formiga em alerta. A expressão em seu rosto, sagaz, calculada. Eu a vi como estudante em Blackcliff. E a vi meses atrás aqui em Antium antes de Marcos matar minha família. A essa altura já conhecia essa expressão. É a expressão de Caris quando ela está prestes a montar uma armadilha. Avitas chega ao meu escritório logo após o pôr do sol. Está tudo preparado, Águia. Diz. Os homens estarão prontos para partir ao amanhecer. Ótimo. Faça uma pausa e limpa a garganta. Harper. Talvez. Águia de sangue. Ele me interrompe. Você esteja considerando me dizer que eu não deveria ir.
que eu deveria permanecer aqui para ficar de olho nos nossos inimigos e perto do Imperador caso ele precise disso. Abro e fecha a boca perplexa. Era exatamente isso que eu ia sugerir. Me perdoe. Noto que Avitas parece cansado, ali com tanto demais com seu apoio. Mas é isso que a comandante espera. Talvez ela esteja contando com isso. O que quer que ela tenha planejado, sua sobrevivência não é parte do plano. E você tem uma chance muito melhor de sobreviver se tiver alguém que a conhece te dando cobertura. Que infernos ela está aprontando? Pergunto. Além de simplesmente tentar tomar o trono, quero dizer, tenho relatórios de que um homem da gens Vetúria foi visto na Câmara de Registros. Ela recebeu os patres das 3 maiores gens ilustres em sua vila nas poucas horas desde que voltou. Recebeu até o chefe do tesouro. Ela matou o filho desse homem e tatuou seu triunfo no próprio corpo, Harper. Foi há 10 anos, mas ainda assim ela o fez. Esses homens deveriam odiá-la, mas em vez disso estão partilhando o pão com ela. Ela está atraindo os Patters de volta para o lado dela, disse Harper. Está tentando afetá-la. Você a pegou de surpresa em Navion. Ela não será pega de surpresa de novo, razão pela qual deveria ir com você. Diante da minha hesitação, seu rosto mostra impaciência. Use a cabeça, águia. Ela envenenou o Capitão Alistair, envenenou Favros, chegou na Imperatriz. Você não é imortal. Ela pode chegar em você também. Céus, pense um pouco. Nós precisamos de você. Você não pode cair no jogo dela. Não pondera minhas próximas palavras. Elas simplesmente saem. Por que você se importa tanto com o que acontece comigo? Por que você acha? Suas palavras são bruscas, carecendo de do cuidado habitual, e quando seus olhos verdes encontram os meus, estão irados, mas seu tom de voz é tranquilo. Você é a águia de sangue. Eu sou seu braço direito. É o meu dever mantê-la segura. Às vezes, Avitas, suspiro. Eu gostaria que você dissesse o que está realmente pensando. Venha junto no ataque surpresa, então, digo. E diante de sua expressão desconcertada, revira os olhos. Eu não sou uma tola, Harper. Vamos mantê-la aí alerta. E tem mais uma coisa. Uma preocupação cresce em minha mente. Algo que nenhum general falaria publicamente antes de uma batalha. Mas que tenho de levar em consideração, especialmente depois de conversar com Lívia sobre os plebeus. Nós temos rotas mapeadas para fora da cidade? Caminhos por onde deslocar grandes grupos de pessoas? Ou providenciar? Faça isso antes de partirmos, peça. Dê as ordens sem chamar atenção e certifique-se de que esses caminhos estejam livres e protegidos. Você acha que não vamos conseguir deter os Carcãos? Acho que se eles estão do lado de Carys, é tolice subestimá-los. Nós não sabemos o que ela está planejando, mas podemos nos preparar para o pior. Partimos na manhã seguinte, expulso da mente Carys e suas maquinações. Se eu puder debandar as forças de Grimmer ou pelo menos enfraquecê-las antes que elas cheguem a Antium, ela perderá a chance de derrubar Marcos e eu serei a heroína em vez dela. Os Carcãos estão a 12 dias da cidade, mas minha tropa pode se mover mais rápido que a deles. Eu e meus homens temos 5 dias para tornar a vida deles o mais infernal possível. Nosso exército menor nos permite cavalgar com mais agilidade, e na noite do terceiro dia, nossos batedores confirmam que o exército Carcão está, como Dex relatou, reunido no desfiladeiro Umbral. Eles têm selvagens Tundarans com eles. Provavelmente foi assim que Grimmer encontrou o caminho. Os desgraçados e misóginos Tundarans conhecem estas montanhas quase tão bem quanto os marciais. Infernos. Infernos, por que eles estão parados ali? Pergunto para Dex. A essa altura, talvez deveriam ter transposto o desfiladeiro e estar em campo aberto. Talvez estejam esperando reforços. Ele responde, embora sua tropa não pareça muito maior do que quando a vi. Manda meu primo Baristos fazer o reconhecimento da extremidade norte do desfiladeiro para ver se mais carcãos estão se juntando ao corpo principal do exército. Mas quando volta, ele traz apenas perguntas. É muito estranho, Águia. Diz Varistos enquanto Dex, Raptas e eu nos reunimos em minha tenda. Meu primo caminha de um lado para o outro, agitado. Não há mais homens vindo pelos desfiladeiros ao norte. Na verdade, parece que eles estão esperando algo, mas não sei dizer o que. Achei que poderiam ser armamentos ou artilharia para suas máquinas de cerco, mas eles não têm essas máquinas. Infernos. Como eles pensam em passar pelos muros de Antium sem catapultas? Talvez Carys tenha prometido deixá-los entrar, digo, e eles ainda não tenham percebido como ela é traiçoeira.
É típico dela manipular os dois lados. E depois o quê? E depois o quê? Diz Dex. Ela os deixará sitiar a cidade durante algumas semanas? Tempo suficiente para ela encontrar uma maneira de ver Marcos morto na luta. Digo, tempo suficiente. Tempo suficiente para ela encontrar uma maneira de ver Marcos morto na luta. Digo, tempo suficiente para ela sabotar o nascimento do meu sobrinho. Em última análise, é o império que Carrie deseja governar. Ela não deixará a capital do império cair. Quanto à quanto à perda de alguns Quanto à perda de alguns milhares de vidas, isso não é nada para ela. Aprendi bem essa lição. Se demandarmos os carcãos aqui, continuou, cortamos o plano dela pela raiz. Examina os desenhos que o auxiliar me deu do acampamento militar Carcal, seus depósitos de comida, seus armamentos, as localizações de suas provisões. Eles guardaram os bens mais valiosos no centro do exército, onde é quase impossível alcançar. Mas eu tenho máscaras comigo, e a palavra impossível foi banida do nosso vocabulário. Minha tropa ataca quando já é noite alta e grande parte do acampamento Carcão está dormindo. As sentinelas são abatidas rapidamente e Dex lidera uma força que entra e sai antes que as primeiras chamas se elevem dos depósitos de comida inimigos. Talvez tenhamos atingido um sexto de suas provisões, mas quando eles soam o alarme já batemos em retirada, de volta às montanhas. Eu vou com você no próximo ataque, Hagia. Harper me diz enquanto nos preparamos para o outro combate. Algo me parece errado. Eles aceitaram aquela investida sem revidar. Talvez tenha sido porque nós os surpreendemos. Harper anda nervoso de um lado para o outro e eu coloco a mão em seu ombro para pará-lo. Um choque nos percorre e ele ergue o olhar, surpreso. Eu o solto imediatamente. Eu. Eu preciso de você na retaguarda, digo para encobrir o constrangimento. Se algo der errado, preciso que você leve os homens de volta a Antium. Nosso próximo ataque ocorre um pouco antes do amanhecer, quando os bárbaros ainda se recuperam do ataque anterior. Dessa vez eu lidero um grupo de 100 homens armados com flechas e fogo. No entanto, antes mesmo de a primeira saraivada ser lançada, não há dúvida de que os Carcouns estão prontos para nós. Uma onda de mais de 1000 soldados inimigos se desprende do exército principal em nosso flanco oeste e avança maciçamente montanha acima, em fileiras organizadas que jamais vi em uma tropa Carcal. Como estamos em uma área mais elevada, abatemos um grande número deles. Eles não têm cavalos e estas montanhas lhes são estranhas. Eles não conhecem o terreno como nós conhecemos. Quando lançamos todas as flechas, eu sinalizo a retirada. E é aí que a batida surda e inconfundível de um tambor ressoa na retaguarda. As tropas de Harper. Uma batida grave, depois duas, depois três. Emboscada. Nós combinamos os avisos de antemão. Eu me viro, martelo de guerra na mão, à espera do ataque. Os homens cerram fileiras. Um cavalo relincha, um som arrepiante e inigualável. Os soldados praguejam quando o tambor soa novamente. Mas desta vez o tambor sinaliza um pedido de ajuda frenético e incessante. A retaguarda está sob ataque! Exclama Dex. Infernos! Como? A frase termina em um grunhido enquanto ele detém uma faca lançada contra ele da mata. E então, não conseguimos pensar em mais nada exceto em sobreviver, pois subitamente estamos cercados de carcãos. Eles surgem de armadilhas bem escondidas no chão, descem de árvores, fazem chover flechas, lâminas e fogo. Da retaguarda ouvimos o uivar infernal de mais carcãos enquanto descem a montanha como uma avalanche vindos do leste, milhares deles. Outros mais se aproximam ao norte, apenas o flanco sul está livre. Mas não por muito tempo. Se não nos livrarmos dessa emboscada, estamos mortos. Céus, estamos mortos. Aquela ravina aponta para o caminho estreito além das forças que se aproximam, e partimos em fuga em sua direção, atirando flechas sobre nossos ombros. A ravina segue o rio, conduzindo a uma queda d'água. Há barcos ali, número suficiente para levar o restante dos homens corrente abaixo. Mais rápido! Eles estão fechando o cerco! Corremos a toda velocidade, mal suportando os gritos dos soldados na retaguarda que morrem rapidamente à medida que ela é inundada pelo inimigo. Céus, tantos homens, tantos guardas negros e hábitats está lá. Algo me parece errado. Se ele estivesse conosco, talvez tivesse percebido a emboscada, e talvez tivéssemos recuado antes de os carcãos atacarem a retaguarda. E agora, olho para cima, para a montanha. Ele não teria como sobreviver a esse ataque furioso. Nenhum deles teria. Os carcãos são muitos.
Avitas nunca contou a Elias que eles são irmãos. Nunca chegou a falar com Elias como irmão. E céus, as coisas que eu disse a ele em um momento de raiva, quando tudo o que ele fez foi tentar me ajudar a permanecer viva. Aquela faísca entre nós, extinta antes que eu pudesse nomeá-la. Meus olhos ardem. Águia! Dex grita e me derruba no chão enquanto uma flecha corta o ar, quase me atravessando ao meio. Nós nos levantamos com dificuldade e seguimos aos tropeços. A ravina finalmente surge, uma queda de 3 metros até os vestígios de um córrego. Uma saraivada de flechas cai sobre nós enquanto nos aproximamos dela. Escudos! Grito. O aço atinge a madeira, e então meus homens e eu corremos de novo, os anos de treinamento nos impelindo em fileiras ordenadas. Cada vez que um soldado é abatido, outro assume seu lugar de maneira que, quando olho para trás, posso contar com quase absoluta precisão quantos restam. Apenas 75 dos 500 que Marcos enviou. Descemos a trilha ao lado da cachoeira, o trovoar da água abafando todos os outros ruídos. O caminho segue serpenteando até chegar a um baixio empoeirado, onde uma dúzia de barcos longos está embicada. Os homens não precisam de ordens. Ouvimos os cânticos dos carcãos atrás de nós. Um barco é lançado, então outro, e mais um. Águia! Dex me puxa para um barco. Você precisa vir. Você precisa ir. Não até os outros barcos serem lançados, digo. 425 homens. Mortos. Hábitats. Morto. Céus. Foi tão rápido. O ruído de espadas colidindo ecoa da trilha acima. Seguro firme o martelo e corro até lá. Se alguns dos meus soldados ainda estão lá em cima, então, infernos, não vou deixá-los lutar sozinhos. Águia, não! Dex Rosnan empunha a cimitarra e me segue. Um pouco adiante da entrada da trilha, encontramos um grupo de marciais, três máscaras entre eles, combatendo os Tundarans, mas sendo inexoravelmente empurrados para trás pela grande quantidade deles. Um grupo de auxiliares dá apoio a um quarto máscara, o sangue escorrendo do pescoço de um ferimento na barriga e de outro na coxa. Harper. Tex o agarra, cambaleando sob seu peso enquanto o carrega até o último barco. Os auxiliares armam os arcos e atiram incessantemente até o ar zunir com tantas flechas. É um milagre não ser atingida. Um dos máscaras se vira. Baristos, meu primo. Nós vamos segurá-los. Ele grita. Vá, águia, avise a cidade, avise o imperador, diga a eles que há mais. E então Dex me arrasta, empurrando-me trilha abaixo para dentro do barco, afastando-nos da margem com esforço. Diga a eles o quê? Quero gritar, mas Dex rema com toda a força. O barco vence a queda d'água e desce veloz a corrente rápida do rio. Eu me ajoelho ao lado de Harper. Seu sangue está por toda parte. Se não fosse por mim, ao lado dele neste barco, ele estaria morto em questão de minutos. Pego sua mão. Graças ao sacrifício de Baristos, ainda estamos vivos. Imagino que terei de procurar a canção de Harper. Ele é um máscara perfeito, os pensamentos e emoções enterrados tão fundos que presumo que sua canção seja igualmente opaca. Mas sua canção está próxima da superfície, forte, reluzente e clara como um céu de inverno tomado de estrelas. Eu me aprofundo em sua essência, vejo o sorriso de uma mulher de cabelos escuros com grandes olhos verdes, sua mãe, e as mãos fortes de um homem que se parece muito com Elias. Harper tinha pelos. Harper caminha pelos corredores de Blackcliff e suporta dia após dia a dureza e a solidão que conheço tão bem. Ele sente falta do pai, uma figura misteriosa que o assombra como um vazio que ele jamais conseguirá preencher direito. Harper é um livro aberto e fico sabendo que ele libertou Laia meses atrás, quando a emboscamos. Ele a libertou porque sabia que eu a mataria, e sabia que Elias jamais me perdoaria por isso. Vejo a mim mesmo através dos seus olhos, brava, fria, fraca, forte, corajosa, amiga. Não a águia de sangue, Helene e eu. Seria cega se não visse o que ele sente por mim. Estou entremeada na consciência dele da maneira que Elias costumava estar na minha. Harper sempre sabe onde estou. Se estou bem. Quando seus ferimentos se fecham e seu coração bate forte, para de cantar, enfraquecida. Quando seus ferimentos se fecham e seu coração bate forte, para de cantar, enfraquecida. Dex me olha com uma expressão confusa, questionadora, mas não diz nada. Acomoda a cabeça de Harper para deixá-lo mais confortável e seus olhos se abrem.
Estou prestes a ralhar com ele, mas seu sussurro grave me silencia. Grimmer e os homens que atacaram a retaguarda vieram do leste, Águia. Ele consegue dizer, rouco, determinado, transmitindo a mensagem. Eles me atacaram. Teriam me matado. Mas o motivo para odiar o porco. Eles devem ter dado a volta sem que percebêssemos, digo. Ou talvez estivessem nos esperando. Não. Avitas agarra uma alça em minha armadura. Eles vieram do leste. Eu mandei um batedor porque tinha um palpite. Há outras forças. Eles dividiram o exército Águia. Eles não têm só 50.000 homens marchando para Antium. Têm 2 vezes isso.